nossa convidada de hoje é muito especial. Ela já passou pelo nosso programa muito rapidamente e eu prometi a vocês que ia dar um jeito de trazê-la. Quando ela esteve em Teresina, a gente fez uma entrevista rápida com ela e agora, mesmo ela estando em Santa Catarina, acho que é em Floripa que você está hoje, né? A gente resolveu convidá-la para falar sobre vários assuntos. E ESG é um dos temas da Andresa Maia, que é a nossa convidada de hoje. A Andresa, ela construiu uma autoridade nesse assunto baseado na jornada de vida dela, nos estudos e nas pesquisas dela e no que ela tem feito, no que ela tem visto. Então, assim, ela fala sobre o que ela vive. Ela é cofundadora do Observatório de Futuros, né, Futuros Possíveis, é especialista em inovação inclusiva, tudo dela tem inovação e tem inclusão. Ela é uma referência no LinkedIn, né, uma voz forte reconhecida pelo LinkedIn no Brasil e está entre as 30 pessoas mais influentes do LinkedIn. Ela é uma influencer com mais de 75 mil seguidores nas redes sociais, mas influência para a Andresa Maia tem muito a ver com relevância, que é o que a gente tem falado muito aqui no nosso programa. Não é só ser influente e evidente, mas você ter relevância. E isso nasce de uma consciência dela, principalmente sobre ESG. Então, ela transita sobre essas áreas todas, ela é palestrante convidada para eventos corporativos no Brasil inteiro. E ESG, só para dar uma resumida bem simples, porque quem vai falar sobre isso é ela, essa é uma sigla que representa projetos e desempenhos e responsabilidades das empresas em relação às questões ambientais, sociais e governança. Ou seja, ESG é tudo. Então, Andresa Maia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou mega feliz da gente estar se reencontrando. Eu digo, as pessoas já me conhecem, o internauta e o telespectador, que eu viro best friend assim rapidinho. E a nossa energia, a minha e da Andresa, bateu assim de cara. Fiquei super impressionada, impactada com a palestra dela. E aí, sempre que a gente tiver a oportunidade, que ela tiver agenda, a gente vai trazê-la aqui para conversar com a gente sobre isso. Você acabou de fazer uma palestra, né, Andresa? Bem-vinda. Obrigada, Maia. Sempre um prazer estar aqui com você, né? Sempre um prazer falar contigo. E eu acho que foi isso mesmo, né? Assim, essa energia muito boa, assim, bateu já de início. E sim, acabei de sair de uma palestra. Andresa, as empresas, ao mesmo tempo que isso virou um discurso comum, falar sobre responsabilidade social, ambiental e governança, a gente tem medo que isso vire só uma moda, que isso seja passageiro e que na prática as empresas não estejam, e nós seres humanos, porque a gente também precisa cobrar e adotar isso nas nossas vidas, isso seja uma moda, isso passe batido e não de um jeito imerso como a gente precisa que ele aconteça no Brasil. Eu queria que você começasse por aí. Bom, não dá para falar de algo que é essencial e dizer que ele é opcional, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando nós temos empresas olhando para esse tema unicamente por um modismo ou porque elas entendem que isso é melhor de forma reputacional, que isso faz bem para o negócio, nós temos empresas que estão se enganando a longo prazo. Porque aquilo que por muitas vezes não faz sentido, aquilo que por muitas vezes, né, em alguns aspectos, não é verdadeiro, não se sustenta. E aí eu também estou falando de SG quando eu trago esses pontos, né? Porque quando nós falamos das práticas ambientais, sociais e de governança, a gente não evolui se não tiver intencionalidade. Acho que um ponto específico ali que trabalha muito junto com o SG, a palavra-chave é intencionalidade. E quando nós temos ali unicamente para que eu receba um investimento, para que a minha empresa esteja bem ali em vários aspectos, não há intencionalidade. E aí, de alguma forma, a empresa se cria, mas não se sustenta. E isso termina que a gente paga um preço enorme sobre isso e a empresa não se aprofunda naquilo que depende, inclusive, o destino e o futuro dela. Totalmente. Quando a gente fala de inovação,
principalmente inovação inclusiva, né? Nós estamos falando de negócios que estão se reinventando, de negócios que estão evoluindo o tempo todo em todos os aspectos, né? E quando nós temos uma empresa que não considera a maioria das pessoas, né, em suas tomadas de decisão, que não olha para o meio ambiente como uma parte do todo, né? Porque vale muito se questionar se nós estamos no meio ambiente, se nós somos parte dele. Então, quando nós não temos uma empresa que olha para esses aspectos de forma mais fidedigna, de forma é, a trazer isso para a conversa, o consumidor e todas as pessoas envolvidas nessa pauta são prejudicados, né? Então, por mais que os nossos esforços para salvar o planeta eles sejam reais, essa responsabilidade também está na mão das grandes corporações. E essa consciência que você traz, eu acho ela tão importante, a clareza com que você coloca isso, porque muito mais do que chamar a atenção das empresas, você também termina apontando caminhos. É tipo, olha, quem você é, o que você está fazendo, por que você está fazendo, com quem você está fazendo, onde que você quer chegar. Então você deixa no meio do caminho perguntas que são importantes que toda empresa faça no sentido de o seu negócio ser exitoso, porque eu acho que não tem mais um atalho, né? A gente percebe claramente que os atalhos, eles sempre vão existir, vão, mas eles estão com os dias contados. E ele não é coisa de líder, ele não é coisa de quem pensa grande. E pensar grande não é o tamanho da empresa, mas o impacto que você causa, né, positivamente na vida das pessoas. Eu acho muito interessante essas pistas que você dá. Só não entende quem não quer, viu, Andresa? Quando a gente pensa, né, Maia, em futuro, né, porque a gente fala muito sobre futuro, né, e eu gosto muito de falar sobre o futuro, justamente para questionar as pessoas na perspectiva de quem a gente está construindo esse futuro, né? Quem nós estamos considerando na construção desse futuro. Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, que é algo que anda ali do ladinho com o SG, e caso você não saiba, né, você que está nos ouvindo, desenvolvimento sustentável nada mais é que entender como evoluir para o futuro, como criar um futuro e ainda assim fazer com que recursos estejam presentes na natureza. Então, vou resumir em uma frase. Como você evolui sem destruir o planeta para que, que haja planeta para próximas gerações? Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, futuros, tantos futuros possíveis que a gente pensa, é, eu entendo que nós estamos vivendo um momento coletivo onde as pessoas entendem que isso é problema só de algumas pessoas. Quando, na verdade, nós estamos vivendo um momento que o problema ele é coletivo, o problema ele é social, o problema ele é estrutural. E se nós somos parte do problema, nós também somos parte da solução. Então, não existe isso de se isentar desses aspectos que a gente está falando. A gente está trazendo ali pontos que são de responsabilidade de todos, né? Há espaço para todo mundo quando a gente fala sobre SG e a gente precisa se apropriar desses espaços, inclusive. É verdade que o coletivo ele é muito potente, ele torna o SG de verdade, ele traz legitimidade, né, para as estratégias de ESG. E dentro de ESG, quando a gente fala dos projetos e questões ambientais, tem um ponto de atenção que é gigante, porque assim, a gente está vivendo um momento no mundo das emergências ambientais. A gente esgotou muitos recursos, né? A Terra nem tem condição mais de, talvez, a demanda por recursos naturais foi tão grande que esgotou o que a Terra pode regenerar. Então, a gente está usando assim 150% dos recursos ecológicos renováveis da Terra. E aí, a questão do meio ambiente, ele impacta também na nossa vida, na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, de quem somos, né? E eu acho que, por muito tempo, a gente ficou vendo o meio ambiente só como proteja o planeta, salve o planeta. Mas agora, de verdade, a gente está sentindo na pele que não existe mais a indiferença, porque ela nunca foi uma opção. Então agora está mesmo nas nossas mãos por uma questão de sobrevivência. E as empresas precisam de se apropriar disso, não é, Andresa?
Totalmente. E eu acho que tem um questionamento, né, que é importante da gente fazer, que é: eu estou no meio ambiente ou eu também sou o meio ambiente, né? Que foi esse questionamento que eu trouxe ali, porque eu entendo que um ponto que a gente precisa entender é que a gente faz parte desse todo, né? Então a gente tem muito uma questão de dizer, poxa, vamos salvar a Amazônia está dentro do Brasil. Vocês já pararam para pensar que é o Brasil que está dentro da Amazônia? Nós temos cerca de 60% de território da Amazônia dentro do Brasil. Então, isso quer dizer que nós temos uma parte muito ampla, uma parte muito grande, mais de 50% da Amazônia faz parte do Brasil. E se de alguma forma nós não cuidamos, nós não olhamos para isso, muito no aspecto de entendimento de que não existe lá fora, né? Que a gente tem muito essa questão de se não resolve, a gente joga fora. Mas não existe outro planeta, não existe outro momento. O momento é agora. E o momento para olhar para isso é agora, porque do contrário, nós não teremos um século 22. Nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. E se você tem alguma dúvida de como a Amazônia impacta nas nossas vidas, eu te sugiro dar um Google e entender. Se a Amazônia morre, se a Amazônia acaba, o que que vai ser do planeta? Porque a gente precisa entender que a crise climática que a gente está vivenciando, ela vai chegar para todas as pessoas, mas não em todo lugar e não ao mesmo tempo. E da mesma forma, né? Tem gente Então, que da vai ter os mesma forma. atalhos ali para E não da tentar se mesma forma. proteger ou ter os paliativos, né? É por isso que esse ponto que você trouxe sobre o quanto as indústrias, os grandes negócios e as empresas são responsáveis também por todo esse processo, que faz total diferença, né? Então, as empresas já estão no movimento de entendimento de ESG, seja por pressão pública ou por pressão de investidores. Mas é porque nós temos bilionários entendendo que não existe futuro sem ESG. Não é possível. Isso termina impactando e influenciando. Tanto que você fala muito claramente nas suas palestras e nos eventos que você participa, é tipo, o futuro está sendo considerado a partir de quem, né? E você já deu vários exemplos ali. Né? Então é a partir de todos nós, mas cada um de nós tem essa responsabilidade. E parece de novo que é uma frase feita. Mas, gente, as frases feitas nunca fizeram tanto sentido. Porque se a gente falava de modo aleatório, no piloto automático. Mas agora, se você tem essa consciência, e a gente precisa criar essa consciência, o que eu acho bacana seu é que você tem essa consciência, sabe? Quando eu vi você aqui em Teresina falando para os empresários do CDL, que você foi convidada, eu vi uma garota num UFC Combat. Você estava no octógono e eles saíram toda hora. Sabe assim, porque foi assim, foi um despertar, um massacre no sentido de despertar. E você faz perguntas desse jeitinho assim, doce, linda que você é, mas assim, as perguntas são muito profundas. E aí eu queria até, para a gente já ir caminhando para a nossa entrevista, para o nosso final, eu tenho duas perguntas. Você fala muito sobre inovação inclusiva. Inovação também virou uma palavra da moda. Assim, eu acho que existe inovação, existem os inovadores, mas definitivamente não existe, é a minha opinião, não tem um letramento, um litras em relação à inovação. Tipo assim, uma clareza, né? Tem gente que não é inovador de jeito nenhum e está se dizendo inovador, tem, acho que inovação é tecnologia. Então não há um entendimento. E quando você traz a inovação inclusiva, aí eu acho que você consegue nomear e consegue trazer um pouco de clareza, sabe, para o jogo, para o game, né? E eu queria que você falasse sobre isso, Andresa. Sim, mas a gente está muito acostumado a falar sobre inovação muito como algo mais utópico, né? Então, muito se fala no Vale do Silício, né? Então, o quanto que o Vale do Silício gera inovação, eu admiro muito o Vale do Silício também. Mas vocês já pararam para pensar quanta inovação existe numa favela? Quanta inovação existe em tantos outros espaços? Quanta inovação existe em uma mesa de conversa onde nós temos várias gerações reunidas?
Eu entendo que a periferia, as pessoas que não estão envolvidas nesse ecossistema de tecnologia, elas precisam se olhar como multipotencial, justamente para entender que o que elas fazem também é inovação. Sim. O problema é que a gente segue um pouquinho dessa lógica de mercado tecnológico e a gente coloca como nome para nossa inovação gambiarra. Ah, eu fiz uma gambiarra, ah, eu fiz um puxadinho. Quando, na verdade, o mercado de tecnologia está falando sobre isso e está vendendo e está ganhando muito dinheiro. E aí, criar esse cenário de inovação onde quem inova é só o Vale do Silício, a gente acaba excluindo algumas pessoas dessa narrativa. Então, em algumas conversas, eu falo sempre, né? Pensa para mim o que que te remete quando se fala em inovação. E vocês que estão em casa, né, reflitam também. Quando alguém chega para você e fala inovação, tecnologia, o que que você pensa? De alguma forma, você deve pensar em um celular, internet, inteligência artificial, um robô, algo, né, muito inovador quando se trata desses pontos. Mas imagina um churrasco de domingo em cima da laje, onde a pessoa não tem uma churrasqueira e ela coloca um tijolo um do lado do outro, coloca uma chapa e faz uma churrasqueira. Isso também é inovação. Só que, de alguma forma, a gente trata isso como gambiarra e não leva para os nossos dias. E aí, essas pessoas chegam no mercado de trabalho, chegam em ambientes onde elas constroem negócios, onde elas desenvolvem negócios, e elas nunca se entendem como boas o suficiente, porque elas não fizeram inovação olhando para o Vale do Silício. Então, o propósito da inovação inclusiva é olhar cada ponto do nosso repertório como uma multipotencialidade. É entender que incrível ter inglês, que incrível acessar o Vale do Silício, mas fazer negócio com a nossa realidade também faz total diferença. E é isso que nos diferencia de outras pessoas. É muito interessante o jeito que você coloca. E para encerrar, a trend do momento. Todo mundo só fala em renda básica universal. Eu fui mediadora, aliás, você conhece o Ale Santos, afrofuturista? Cara, eu lembrei muito de você. Eu fui mediadora do painel dele, de afrofuturismo, e da Lígia Zoltini, dos painéis de futuros, né? E eu falei, Ale, tinha que ser você e a outra Ale, dois Alês, a Ale você, a Andresa e o você, Ale Santos, porque assim, foi muito potente, foi muito interessante. E aí, a Michelle Schneider, do TikTok, falou sobre renda básica universal, para encerrar. A Lídia Zottini falou sobre renda básica universal. As Big Techs estão falando sobre renda básica universal. Os eventos globais começam a trazer isso muito forte para a pauta. Eu acho que a gente ainda não tem um amadurecimento, talvez para dar uma opinião exata sobre isso, impactante, mas que a gente já sabe qual é a página em que isso está, e eu queria saber em que página você acha que essa questão da renda básica universal está, para a gente encerrar nossa entrevista. Sim, eu sinto que a gente está evoluindo em muitas pautas, né? Então, hoje nós temos mulheres em algumas posições de poder que há 10 anos atrás nós não tínhamos. Hoje nós temos pessoas como eu, periféricas, em palcos falando sobre futuro. Nós temos tantos cenários aí dentro, né? Em contrapartida, nós estamos aqui falando sobre desenvolvimento sustentável, ESG, o quanto isso impacta na vida das pessoas e o quanto as pessoas são responsáveis por isso. Em alguns momentos, nós estamos explicando para as pessoas o que é ESG. Nós estamos explicando a importância da diversidade. Então, eu sinto que nesse momento, a gente está chegando na página 2. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, desculpa, quando a gente fala sobre renda básica universal, o conceito de renda básica universal está entrando ali na página 3. Então, eu entendo que é algo que faz diferença, que é algo que, de alguma forma, pode mudar a vida das pessoas, mas que nós precisaremos de um grau de maturidade um pouco maior para falar sobre esse tema e para colocar ele em prática. Porque quando nós falamos de renda básica universal, o principal objetivo, o principal propósito é pensar em igualdade, é pensar em igualdade de oportunidades para as pessoas. Em alguns momentos,
as pessoas precisam de equidade. E isso é um pouquinho diferente. Não estou criticando a renda básica universal, não estou dizendo que não vai funcionar, espero inclusive que funcione, mas o que eu posso dizer é que a gente precisa tratar alguns pontos antes de falar sobre esse tema. É porque parece que é uma multa que o mundo quer pagar para aqueles que não alcançarem a escala do que a tecnologia vai proporcionar e do que ela vai tirar do jogo. Né? A renda básica universal, ela nasce nesse contexto, assim, superficialmente falando, de tipo, você não vai ter mais uma profissão para você porque você não se qualificou e a gente está em outra escala e você não vai conseguir acompanhar. Então, cria a renda básica universal. O que ela traz é incrível, Andresa, porque ela está dizendo assim, será que não seria igualdade de oportunidades? Será que a gente parece que não está pagando uma multa para essas pessoas para dizer, eu sinto muito, mas não vai dar para você? E tem um outro contexto que é a geração que nós temos, né? Então a gente fala muito sobre a geração neném, a gente trata muito, né, o quanto essas pessoas ainda não estão entrando no mercado de trabalho, o quanto que elas não estão qualificadas, o quanto de fato isso resolveria o problema, sabe? Sim. Estou dizendo isso conversando com você em um mês específico, em uma data e um horário específico. Posso mudar de ideia. A Andresa, daqui a 5 meses, pode mudar de ideia. Mas pensando neste momento, eu entendo que a gente precisa A tratar gente tem e que direcionar amadurecer. outros pontos, sabe? Sem Antes dúvida. de tratar esse tema. Sim. Andresa, muito obrigada pelo teu tempo, sempre muito generosa, assertiva, cirúrgica. A gente vai te chamar mais vezes, o que não falta é tema que você aborda, não é à toa que você hoje é a queridinha dos eventos corporativos mais relevantes e inovadores do Brasil, e que você é uma voz que as redes sociais, a influência, a evidência aprendeu a ouvir e a respeitar, que valida o que você fala. Isso super nos representa, né? A nós negros, mulheres, a nós brasileiros e a nós, independente da nossa cor de pele, que a gente precisa de vozes, né? E acho que você representa muito o que eu sempre falo que a voz feminina vai ser a voz desse século. Independente de onde a gente está, se a gente for cozinheira, dona de casa, palestrante, o que for, está sendo sobre a nossa voz. Isso não quer dizer que é uma voz contrária ao dos homens. Nessa medida, não. Mas é o arquétipo feminino tomando espaço. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Maia. É um prazer, sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite, pela acolhida. Meu objetivo sempre vai ser esse, encurtar distâncias através do conhecimento e pensar futuros através de outras perspectivas. E é sempre uma honra ter essa troca com vocês. Obrigada. Obrigada, querida. É isso aí, gente. Andresa Maia, aqui no Falando Nisso, como a gente tinha falado, como a gente tinha prometido, tá aqui ela. A gente vai por um breve intervalo comercial e eu volto em instantes. Até já.